para Deus abençoar a pregação de hoje. O que significa termos a mente de Cristo? Amém? Pai amado, Deus querido, é um texto bíblico muito poderoso, mas muito, muito pouco utilizado em seu poder no Espírito Santo. Se pudéssemos realmente afirmarmos com muita fé, muita certeza e convicção de que temos a mente de Cristo em toda a sua plenitude. Estamos, ó Pai, ainda nos aperfeiçoando para tanto, e a escalada é enorme. O nosso progresso espiritual, a nossa carreira de fé é determinada por um crescimento que homem nenhum tem e nem pode obter senão pelo ensino do Espírito Santo. Abra nossa mente agora para entendermos com maior profundidade, maior amplidão, como a oração de Jabes afirma: alargue as minhas fronteiras espirituais para que o alcance seja maior ainda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias, glórias, Jesus. Aleluia. Então, irmãos, vamos no texto-chave de hoje, Romanos capítulo 12. Vamos começar no versículo 33, capítulo anterior, o 11, que tem o título, ou subtítulo, A Maravilhosa Sabedoria dos Desígnios Divinos. Romanos, capítulo 11, a partir do 33. Vamos ler esses últimos 4 versículos e depois mais 2 versículos do 12. Capítulo 12, a nova vida. Amém? Diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículo 33, seguintes. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Amém. A nova vida, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Continua dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, o texto também que complementa essas referências à mente de Cristo, à mente de Jesus Cristo, que é o Deus Filho, está logo mais à frente, e já vamos ler o versículo que embasa o tema. Vamos um pouquinho adiante, na primeira carta de Paulo aos Coríntios de Corinto, que diz no versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos juntos repetir a parte B do versículo 16, que diz nós. Vamos lá? Nós, porém,
temos a mente Nós, de porém, Cristo. temos a mente de Cristo. Então, para treino, está começando a ficar bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Nós, porém, temos a mente de Cristo. De Cristo. De Amém. novo. Nós, Nós, porém, temos a temos a mente mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ô, irmãos, é muito valoroso e valioso obtermos esse entendimento de que o significado de termos a mente de Cristo, ele não é possível ao homem comum. Não. Ninguém, como homem natural, nunca conheceu por si mesmo a mente de Cristo. E nem pode, não tem condições nenhuma. Por mais que o intelecto seja desenvolvido, por mais que o raciocínio seja aguçado, por mais que o homem se aperfeiçoe nas ciências físicas, naturais, humanas, ele nunca conseguirá e nunca conseguiu alcançar a mente de Cristo. É uma notícia que parece ser ruim, né? Mas ela é verdadeira. Pelo contrário, foi Jesus, nosso Deus, é quem nos instrui, nos aconselha e nos ensina. Tudo vem das mãos dele, para as mãos dele devolvemos. Então, o irmão Alfredo acabou de ler, e nós repetimos, o versículo 8, que diz, né, o contrário do que o homem comum e natural poderia julgar que é capaz de ter a mente de Cristo e instruí-lo, aconselhá-lo e ensiná-lo. Lá no versículo 8 diz exatamente o oposto. O que diz o versículo 8? Instruir-te-ei. Instruir-te-ei. E te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, veja bem, quem que instrui? O Senhor Jesus. Quem ensina o caminho sobre o modo excelente do amor que leva o homem a amar o próximo, ele nem consegue, senão pelo amor de Deus. E após isso, fala ainda que sob as vistas desse Deus Altíssimo, ele nos vai dar toda a sabedoria. Não é? Sob as minhas vistas te darei conselho. O que diz o rei Salomão no seu provérbio? Aquele que ouve conselhos sábios se torna sábio. Então, nós, cristãos, estamos aqui ouvindo o conselho do Senhor Jesus para alcançarmos a verdadeira sabedoria, que não é essa natural, humana, secular, terrena, mas é a sabedoria do alto, que é primeiramente pura, pacífica, indulgente, perdoadora, repleta de frutos, plenos de misericórdia e sem fingimento, porque Deus ama a sinceridade. Quando nós tomamos posse de que por nós não há justiça própria, não há conhecimento suficiente de Deus, como o profeta Oséias estimula, falando, conheça a Deus e prossiga a conhecer a Deus. Mas ele não coloca o caminho, porque ele era antes de Cristo. Agora nós temos o verdadeiro caminho, Jesus Cristo, que nos aponta o conhecimento de Deus pelo ensino do Espírito Santo. Então, nós temos agora condições de entender o que Paulo diz, não é? Porque o versículo 34 de Romanos 11, vamos voltar nele? Romanos 11, versículo 34, confirma que o homem natural, o homem comum, não pode conhecer a mente do Senhor. O que diz o versículo 34?
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Homem nenhum. E isso ainda é confirmado no versículo 16 de 1 Coríntios 2, que lemos há pouco. Vamos lá de novo. Vamos ficar transitando aqui entre os dois hoje. 1 Coríntios, capítulo 2, na parte 1ª, do 16. Pois, diz a palavra de Deus no versículo 16a do capítulo 2 de 1 Coríntios. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Resposta, ninguém. Por quê? Por tudo que nós acabamos de dizer. O único que pode nos ensinar o conhecimento de Deus é quando nós tornamos homens e mulheres de Deus, ou seja, filhos amados de Deus e filhas amadas de Deus. Isto é, homens espirituais, mulheres espirituais. E isso só é dado por um ensino do Espírito Santo. E ele veio por meio de Jesus Cristo, quando Jesus, aos 30 anos, recebeu lá no Rio Jordão, batizado pelas mãos do seu primo, precursor João Batista, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, para entrar em Jesus e selar toda a instrução do seu ministério, para que, ao cabo de 3 anos e meio, ele consumasse na cruz do Calvário o plano da redenção e da salvação perfeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós tomamos posse desse entendimento, aí nós passamos a compreender melhor o que é ser ensinado pelo Espírito Santo. E o texto que vai selar esse entendimento nosso nessa noite está exatamente em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Vamos lá? Na primeira carta de Paulo, o apóstolo dos gentios. Os gregos primeiro, aqueles que Jesus não quis recebê-los, não por negligência e não por acepção de pessoas, mas porque ele sabia que veio para os seus judeus e os seus não o receberam. E caberia ao apóstolo dos gentios, Paulo, pregar para esses gregos e depois para nós, como eu estou fazendo hoje por meio da carta dele, do apóstolo Paulo. O texto é maravilhoso. Acompanhe comigo. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Versículo 6 de 1 Coríntios 2. E seguintes. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Por que era outrora oculta? Porque lá na época do profeta Oséias, Jesus Cristo não havia nascido. E o mistério de Deus é o Filho, Jesus Cristo. E o mistério de Jesus Cristo somos nós, a igreja. Então está aí o esclarecimento até o versículo 7. Até o 8, né? Não, eu li até o 7. Então vamos a partir do 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 9. Mas como está escrito pelo profeta, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou,
revelou Jesus pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha, irmãos, que maravilha é termos um aio, professor, um mestre, que é o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, do Deus Trino e Triuno, para nos ensinar sobre os mistérios de Deus, sobre as qualidades de Jesus Cristo, as suas virtudes e tudo mais. Continua. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Compreende agora que o homem mais sábio, o mais intelectual, o Albert Einstein, que passou aqui pela vida e foi considerado um dos maiores gênios, que criou a teoria da relatividade e tantas outras coisas relativas à energia nuclear. Teoria da relatividade e tudo mais. Ele simplesmente, se não pelo Espírito Santo de Deus, não conheceria a essência de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem do alto, de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, e não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem interior, ele tem discernimento no poder do Espírito Santo. E para arrematar, 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí vem o versículo que é o tema da pregação hoje. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Já respondi, ninguém. Aí o tema. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Irmãos, vamos entender agora com mais profundidade ainda, mergulhando em águas mais profundas e conseguindo pérolas espirituais maiores e de maior qualidade. O que é termos a mente de Cristo? Está a resposta aí na própria expressão do versículo de Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Reparem, o que está escrito aí no 16b? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Quem que tem a mente de Cristo? Nessa frase. Nós. Espera aí. Basta entendermos com sabedoria do alto, nós. A quem Paulo está referindo? Aí está o segredo da pregação, a chave do que representa nós. Será que esse nós é qualquer um que tem uma prática religiosa, quer budista, quer kardecista, até mesmo dentro de uma igreja católica, apostólica, romana? Não. Simplesmente não. Não se trata de religiosidade. Esse nós é reservado somente para aqueles que são ensinados pelo Espírito Santo. Amém. E por isso que nós temos que ser santuários do Espírito Santo para que ele habite ricamente em nós e vá nos aperfeiçoando na palavra de Deus, no conhecimento e na prática diária, de que ser cristão autêntico é uma escalada. Dia após dia, morro para o mundo e cresço em Cristo. Dia a dia, eu aprendo as coisas celestiais para pô-las em prática, não só para separar minha vida,
ora como homem natural e ora como homem espiritual. Não. Você tem que ser permanentemente espiritual, sujeito às fraquezas humanas, porque Deus não nos mandou sair do mundo, mas Ele nos deu bom ânimo para atravessarmos esse mundo a pé enxuto. E aí nós vamos já para as conclusões dessa mensagem de hoje. Então, qual que é a verdadeira sabedoria, senão aquela ensinada pelo Espírito Santo? E acabamos de ler todos os itens. Por isso que quando pedimos no início do culto que Deus nos renove o Espírito Santo, é para termos a certeza de que vamos ter discernimento nas nossas escolhas diárias, termos decisões mais acertadas em situações simples. Devo trocar o carro esse ano? Sim ou não? Devo abastecer mais a minha despensa? Sim ou não? Coisas que parecem corriqueiras, mas que você, às vezes, pode falar, puxa, eu não pensei direito. Não é, porque faltou o Espírito Santo de guiar, que te guia acerca de todas as coisas de Deus. E Deus está preocupado com os detalhes da sua vida. Está preocupado só com a sua vida eterna lá no céu. Essa está assegurada pela fé. Ele está preocupado aqui na terra, você ser uma verdadeira filha amada de Deus, o filho amado de Deus, para proclamar o seu evangelho, o evangelho da reconciliação. Vamos lá? Primeira conclusão. Termos a mente de Cristo é sermos verdadeiros cristãos. No grego, são cristãos pequenos. Por quê? Porque o discípulo nunca pode ser maior do que o mestre. E Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o verdadeiro mestre. Porque agora, à destra do Deus Pai, ele está no mesmo nível, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deixou-nos a dispensação do Espírito Santo, a graça, a misericórdia, para sermos socorridos em ocasião oportuna. Então, significa nós termos microcristo aflorando em nós a cada dia. Lembra? O degrauzinho do aperfeiçoamento. Os degraus de aperfeiçoamento é obtermos. Puxa, eu estou mais paciencioso, eu estou com mais longanimidade. Você aí já tem um fruto do Espírito. Puxa, eu estou mais manso, eu era irado, eu era um iracundo, uma iracunda, vivia carregando ira, e agora eu estou mais manso no Espírito. Amém. Isso não é assintomático, é sintomático. Você pode ir medindo isso. Estou mais fiel à palavra de Deus. Estou mais em alegria. Posso ver uma flor, me alegro. Qualquer coisa pequena, movendo, me traz alegria. Isso é você estar no caminho certo de Cristo Jesus e ter a mente de Cristo. Conclusão número 2, é sermos imitadores de Deus como filhos amados dele. Vamos conferir isso em Efésios, capítulo 5. Abram aí na carta de Paulo aos Efésios, de Éfeso, capítulo 5. Diz o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ao contrário, Efésios 5. É um versículo muito conhecido por todos nós, mas que cabe nessa pregação como uma luva. Cai verdadeiramente como uma luva. Amém. Para entendermos o contexto do que é termos a mente de Cristo. É sermos imitadores como seus filhos amados. Irmã Teodora, você é filha amada de Deus. Amém. Alfredo é filho amado de Deus. Amém. Eu, Sérgio Bueno, sou filho amado de Deus. Então, Amém. por que eu sei disso? Porque ele me amou de tal maneira e eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, como cada um de vocês.
esse diferencial de sermos autênticos cristãos e cristãs nos faz compreendermos que nós temos a mente de Cristo. Lembra do nós? Não é nós de amarração de embaraço, mas é nós, pronome do plural, Amém. termos a mente de Cristo, porque também nós somos imitadores dele, das qualidades de Deus, e numa condição especial demais, especialíssima, como filhos, mais filhos e filhas amadas e amados de Deus. Amém? Amém. Ô, glórias. Amém. Terceira conclusão. O que é termos a mente de Cristo, se não sermos capazes de experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Não esqueça, qual que é o endereço disso na Bíblia? Para pregar, muito importante, mano Alfredo. Romanos, capítulo 12, que nós lemos, versículo 2. Vamos voltar lá nele? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém. Diz a palavra de Deus. Se você é convertido, irmão Alfredo, se você é convertido, irmã Thelma Dória, Amém. e o é, e o são, você está com uma nova vida. Amém. Uma nova vida, uma nova mente, um novo caminhar. Por quê? Verdade. Porque o evangelho da reconciliação é o querigma de Deus. E querigma, no grego e no hebraico, significa boas novas, novidade de vida. Desde que você anda em novidade de vida. E diz Amém. aqui, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ele está pedindo para você ser uma revolucionária, um revolucionário, não da política, nem do sistema mundano, mas do seu homem interior, para transformar. Isso é possível, não em enciclopédias, não em laboratórios, não com ciências do homem, mas somente pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Como é que você renova essa mente, esse processo de transformação mental, de pensar as coisas lá do alto? É deixar de pensar o que é mentira e pensar o que é verdadeiro. Deixar de pensar o que é desrespeitoso para pensar o que é respeitável. É deixar de pensar o que é injusto para pensar na justiça de Deus. É deixar de pensar nas impurezas da terra para pensar na pureza de Cristo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, seja tudo isso que ocupe a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Por isso, você vai ter um benefício enorme. Qual que é? De verdadeiramente poder ter uma capacidade, quando você vai renovando a mente, de experimentar essa boa vontade de Deus, essa agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Que é o quê? O que um pai amoroso quer para o seu filho, para a sua filha? Ele quer o melhor. E Deus quer fazer a vontade dele prevalecer em nossa vida. E quem pode ser causa de impedimento? Somente nós mesmos. Porque nem o inimigo das nossas almas, Satanás, pode se levantar se o amor de Deus não pode ser separado por nada. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem céu, nem terra, nem vida, nem morte poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós temos essa certeza. Amém? Caminhando para o última conclusão. Poderíamos tirar aqui muitas outras, mas vamos tirar a quarta conclusão. Termos a mente de Cristo é sermos mais do que vencedores. Vamos conferir isso em Romanos, logo um pouquinho antes, capítulo 8, Alfredo, Mantelmo, versículo 37. Romanos 8 já foi objeto aqui de pregações passadas. No versículo 37, conclui: em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amor. Oh, glórias! Então, os benefícios foram lidos pelo irmão Alfredo no Salmo 32. As bem-aventuranças, né? Que fala lá de quem recebe o perdão. Vamos voltar no Salmo 32 para concluir, finalizando a pregação de hoje. O Alfredo Bueno leu o Salmo 32 todos. Agora eu vou dar ênfase, que o Espírito Santo me guiou na leitura do irmão Alfredo, para 3 versículos do capítulo 32. O 8 já está bem pregado desde o início aqui da mensagem. Eu vou me deter nos versículos 1 e 2 e no 5º. Acompanhe comigo. Versículos 1 e 2 do 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E o 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, talvez agora eu vou fazer um exercício rápido para encerramento da mensagem de hoje, com uma aplicação prática. Eu tenho visto séries na Netflix e a maioria documentários. E isso nos ensina a respeito do que a vida secular, os erros humanos, as estratégias humanas sem Deus causam fracasso nos projetos humanos. E isso é bom. Vermos a história passada para não errarmos na história presente ou errarmos menos. Mas ontem eu concluí uma série que o irmão Alfredo ainda não assistiu, coreana. E ela deve fazer tanto sucesso por quanto lançamento recente, tipo Round 6. Só que ela tem uma pegada teológica. E eu vou fazer aqui, não um spoiler dela, porque ela é muito pesada. São 6 episódios, mano, chamada Profecia do Inferno. O termo em português e inglês é Hellbound. Então, é referência mesmo ao inferno. E é pesadíssima e vai causar um impacto aí tão grande ou maior do que Round 6. Por quê? Porque o maligno está agindo. Nós sabemos que a Coreia do Sul ela tem o maior índice de cristãos e de crescimento do PIB. Mas há também, pela indústria cinematográfica, interesse de introduzir heresias para impactar não só, né, a própria Coreia, mas o mundo inteiro. Esse filme, que não é documentário, ele é mistura de ficção com terror. Então, ele mostra uma seita chamada Nova Verdade, onde um rapaz jovem, muito carismático, sul-coreano, ele viveu até 20 anos no orfanato católico. E ele prega como se fosse um novo Jesus aqui na Terra, mas em busca de redenção de pecadores. E aparece em cada cena, que é muito impactante, aí a parte ficcional, 3 a 5 seres sobrenaturais, tipo aqueles macacos grandes, como chama? Gorilas, né? Orangotangos, peludos, mistura homem e macaco, exalando tipo um vapor, né? Creio eu, com temperatura altíssima, né? Para mostrar que é o fogo do inferno com enxofre. E ali eles começam a judiar daquelas que estão com a declaração de sentença de morte pelo pecado para o inferno. Olha que coisa mais insana. E eles aparecem e
estapeiam, mutilam aquelas vítimas ao vivo, em público, no meio dos carros, e depois eles impõem a mão, já imitando a unção apostólica, como se fosse poder ali de Satanás para derreter, misericórdia, aquelas pessoas pecadoras, entenderam? Então, isso se repete ao longo do filme. E eu achei que ia ter uma guinada para o bem, o filme não teve, porque esse próprio líder, presidente da seita, ele foi sentenciado desde menino. Quando ele era menino lá no orfanato, ele revela isso no meio da série, para falar que ele seria vítima. E foi, né? Dessa. E ele passa a presidência para, olha só a maldade da direção dessa série, Alfredo. Para que sirva a todos os nossos visitantes do YouTube para ter senso crítico. E eu estou dando spoiler aqui, não no sentido de querer promover o filme, porque não precisa de defesa, mas nós precisamos encontrar na Bíblia a mente de Cristo para termos discernimento sobre essa série, porque nós seremos inquiridos sobre ela ou correlatos, e temos que ter lentes grossas de teologia para discernirmos. Só com conhecimento teológico? Não. A mente de Cristo. E lá eles lançam, então, que um pastor decadente foi visitado por esse presidente da seita, jovem, né, 20 e poucos anos, e que ele recebeu o bastão da sucessão. Ou seja, ele seria o novo presidente dessa seita Nova Verdade. E ele falou que viria com muito mais poder, com muito mais ganância para dominar o mundo. Com essa nova verdade, que na verdade é um engano de Satanás, é uma mentira. Muito bem. No final, lá pelo 6º episódio, eles mostram que um bebê recém-nascido foi sentenciado para a morte. Só que aí eles entram em conflito, porque essa seita Nova Verdade, ela tem diáconos, porque é no molde de uma igreja. E aí reúne o comitê e fala, bom, como nós vamos sair dessa? Se for filmado, que esse bebê vai ser sacrificado, nós estamos falando que ele tem pecado, e nós não defendemos o pecado original. Nós permitimos a luxúria, o pecado original. Se nós incorporarmos na seita, estão me compreendendo? O pecado original, eles vão achar que nós estamos pregando cristianismo. Fala isso no último episódio, é um absurdo. Então, nós temos que ter mente de Cristo. Estou dando uma aplicação aqui aos visitantes do YouTube para entendimento de que essa série é extremamente nociva à saúde espiritual dos cristãos, deve ser repreendida em nome de Jesus, porque é uma baita heresia, falando como o comentarista e jogador Neto, que é uma baita heresia de Satanás. E ela, por ter qualidades técnicas, vai envolver muitos, e muitos ficarão com medo do pecado, porque fala, quem será o próximo a ser sentenciado? A irmã Thelma Dória, aí de São Paulo, são filmados os momentos da execução, porque aparece um anjo da morte, filmado geralmente pelos celulares, que declara para a pessoa, né? Você morrerá daqui tais dias, 3 dias, 5 dias, é variado ao longo da série, tal horário. Então, aí eles montam filmagens e captam aquilo ali. E esses seres sobrenaturais, da mesma forma que eles rompem do nada, como se viesse de uma 4ª dimensão, eles estraçalham a pessoa, impõem as mãos, ela reduz ao esqueleto, né? São incineradas ali e saem correndo, pulando e passam de novo para outra dimensão. Olha só que estratégia de Satanás dentro de uma série que vai alcançar milhões, certamente. Nós cristãos temos que ter a mente de Cristo. Visitantes do YouTube, volto a afirmar, para discernir
que é heresia pura, que é erro sobre erro humanos, induzindo ao medo. E aqui no Salmo 32, nós temos a fórmula correta de combater o pecado. Bem-aventurado o pecador, aquele que tem iniquidade, que recebe o perdão. O único que pode perdoar. Amém. Não é seita nenhuma. Essa nova verdade só queria ganância, poder e dinheiro. Mas é Jesus. O pecado é coberto por Jesus. Onde foi? Lá na cruz do Calvário. Versículo 2. Bem-aventurado é quem é o Senhor. Que Senhor é esse? É Jesus que você recebeu como Senhor e Salvador. Ele não te atribui iniquidade mais, porque ele fez o sacrifício substitutivo de todos os meus pecados, de todas as minhas iniquidades lá na cruz, e em cujo espírito não há dolo, não há maldade premeditada. Amém. E o quinto, se você confessar o pecado seu,